Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Um feliz ano novo para quem não recebeu ainda, né? A graça de Jesus, que a gente possa ter um ano maravilhoso, né? 2026 seja mais um ano feliz para todos. Claro, sempre com percalços, né? Porque o nosso mundo é assim. Mas aqui estamos para, né, refortalecer os espíritos, né? Deixar a gente com renovações de ideias, para que a gente possa tornar a nossa vida cada vez melhor, sabendo lidar melhor com o dia a dia, né? E os altos e baixos. Bom, meus amigos, vamos então à nossa prece inicial para a gente, né, se sintonizar com a espiritualidade que já se faz presente. Então eu peço a todos que fechem seus olhos e vamos à nossa oração inicial nesta linda tarde. Jesus, mestre amado e querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em teu nome, em nome do teu evangelho, para mais uma tarde de aprendizados, que a gente possa receber do alto os benefícios, a que a espiritualidade amiga, nossos queridos irmãos desencarnados, vem trazer para a gente. Vem trazer com muita alegria, nos trazendo a renovação de ideias, trazendo para a gente aquele bom ânimo que Jesus nos fala no seu Evangelho. Tem de bom ânimo e tudo mais você poderá lidar melhor nesse mundo. Né? Tenhamos uma renovação de fé, de coragem, meus irmãos, nesse ano que se inicia, abrindo o coração para o aprendizado do Evangelho. E assim a gente vai se sentindo mais tranquilo, mais calmo, deixando a mente preparada para receber o ensinamento do alto através dos nossos irmãos, do palestrante que aqui virá. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por mais essa tarde de estudos. Que assim seja. Bom, e nessa tarde a gente vai ter aqui a palestra com o tema Conduta do Cristão e Postura na Sociedade. O Cristo é nosso modelo. E quem vai trazer para a gente é a Sônia Mara. Recebam com muito carinho. Boa tarde. Vamos hoje refletir juntos um tema que ele acabou de dizer, conduta do cristão e a postura na sociedade, mas pensando, nós conseguimos colocar em prática no nosso dia a dia, lá fora, o que aprendemos dentro da casa espírita, ou o que aprendemos nas leituras, nos estudos, ou em outras casas de oração, né? Será que a gente consegue levar essa mesma postura de tranquilidade, de harmonia, de amizade, né? E essa postura, então, está condizente com o que a gente tem aprendido até agora? Por que isso é importante? Porque nós temos que ter uma postura só. Se a gente lá fora não está dando conta da desarmonia, ou se eu lá fora, meu proceder é outro, né? Eu sou mais impaciente, mais irritado, eu não estou conseguindo colocar em prática, não é? Todos nós queremos a felicidade, queremos estar sempre felizes, tranquilos, em paz, confortáveis, com a saúde em ordem, não é? Com a nossa mente tranquila. Mas a gente está vivendo num mundo onde é muito importante ter coisas. Nós somos arrastados pela mídia a consumir e a ter cada vez mais coisas. Coisas até que a gente nem precisa, se a gente for pensar, né? E também fazemos muitas coisas. E o problema disso é que com uma agenda tão cheia como nós temos, fazendo muitas coisas, nós não temos dispensado o tempo necessário para cuidar do nosso espírito. Às vezes, até nos esquecemos que somos espíritos, porque cuidamos só da parte física, da parte material, da nossa aparência, da nossa saúde física. Mas do nosso espírito, da nossa paz interior,
interior. Nem sempre a gente tem dado essa atenção. Não tanto quanto na parte física. Não sei se vocês concordam comigo. E nesta corrida que nós temos, nessa corrida de tanto trabalho, de agenda e de estudo, de cursos, fazemos muitas coisas mesmo. Nós gastamos muito esforço e despendemos muita energia. E não conseguimos a paz e nem aquele estado de felicidade, de tranquilidade que tanto ansiamos. Não é? O nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem que ser nutrida, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser adubada como uma planta, não é? E ela está, muitas vezes, abandonada, estamos distraídos, estamos adoecidos espiritualmente e emocionalmente. No livro Saúde Existencial, o Dr. Alírio Cerqueira, que é um espírita palestrante, médico também, ele fala que as doenças diversas do corpo e da mente são vistas pelos profissionais da saúde espiritualistas, hoje, como doenças existenciais, causadas por um distanciamento do ser humano do verdadeiro sentido da vida. Nós esquecemos o propósito de estarmos encarnados. Cuidar da família, sim. Nós estudarmos, sim. Mas, acima de tudo, é tornarmos cidadãos de bem. A gente viemos para cá com esse propósito, que é o propósito maior de Deus, quando nós somos criados, que é sermos pessoas melhores, né? Moralmente mais fortalecidas, mais respeitosas, mais amorosas, mais solidárias, né? E ele continua dizendo: é fundamental despertar para a essência da vida, que é esse propósito do Pai Criador, crescermos moralmente e intelectualmente. Se a gente observar, apesar do avanço tecnológico surpreendente que nós temos da medicina, a gente vai constatar que há um crescimento, apesar disso, há um crescimento das doenças físicas e mentais. O que nós vemos? Primeiro, um consumo exacerbado de medicamentos. A gente tem medicamento para tudo. E a gente se automedica. Depois, nós vemos muitos estados depressivos, ansiedade, demências cada vez mais precoces, suicídios cada vez em crianças, em adolescentes, pessoas mais jovens, inúmeras doenças físicas e o alastramento da doença da dependência química. Uso e abuso de álcool e outras drogas e ainda também das drogas farmacêuticas e hábitos compulsivos que já foram diagnosticados como adicção, que são os celulares e os jogos eletrônicos, né? Nós temos casos graves que nos têm chegado de famílias realmente desesperadas com essa situação. Então, o que acontece? Nós procuramos o conforto, procuramos o bem-estar, estamos trabalhando, só que está crescendo um vazio interior, porque não estamos cuidando do principal, que é a nossa alma. Então, há aí uma certa indiferença, uma sensação de que nada faz sentido, estamos desanimados muitas vezes, ficamos assim, numa gangorra. Uma hora você está mais tranquilo, mais sereno, mais alegre, e depois vem aquelas baixas da nossa vibe, vamos dizer assim. Isso porque nós temos que nutrir frequentemente a nossa alma. Nós precisamos de leitura, nós precisamos de estar aqui tomando o nosso passe magnético, né? A gente se renova. Ouvir a palavra. Cada um que vem aqui e fala um pouquinho, vai dando abrindo outras visões sobre o mesmo tema, sobre o Evangelho de Jesus, que é muito profundo, né? Nós temos os cursos também na casa, é muito importante que a gente faça. Ninguém quer, você vai se tornar espírita? Ok, não, mas conheça a doutrina espírita, né? É muito importante, nos ajuda demais nesse autoconhecimento necessário que nós precisamos para a mudança. Se nós não reconhecemos que nós temos erros, que nós temos coisas para mudar, a gente não vai mudar.
e vai voltar para a pátria espiritual igual, não é? Sem o crescimento necessário. A Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela vai dizer: a felicidade deverá ser conquistada passo a passo, mediante esforço pessoal e investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que o impulsionam à conquista da perfeição. Quando nós fomos criados, o Pai Criador nos criou com as sementes, os germes de todas as virtudes. Agora, cabe a nós desenvolver essas virtudes. E isso demanda esforço, né? Demanda disciplina. E continua ela: a felicidade é conseguida pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, o que faculta o cérebro a produzir os hormônios do prazer, dopamina, serotonina, né? Então, veja, o prazer, ele é por essas posturas emocionais, espirituais que nós tomamos, né? Esses caminhos percorridos do nosso espírito. Então, esse estado de bem-estar e harmonia resulta das conquistas morais e espirituais e a vitória sobre os desafios existenciais. Todos nós passamos por grandes problemas. Passamos. Vez ou outra, nós somos desafiados. E isso é para o nosso crescimento. Se nós passarmos em brancas nuvens, sempre tudo certinho, a gente não vai ter desafio. E não há, assim, crescimento, né? Haroldo Dutra, numa das suas reflexões, ele vai nos dizer: a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. E a gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente se impacienta ou se irrita, uma determinada situação que a gente não tolera, né? O que vem do nosso corpo físico? Mal-estar, dor de cabeça, estômago, o digestivo é o primeiro a ser atacado, não é? Então, a gente sabe que esses estados não nos fazem bem. Então, são os primeiros a atacar o nosso corpo físico. E as doenças, né, são devido a essas descargas elétricas deletérias que nós fazemos com o nosso comportamento desajustado, né, muitas vezes. Então, como ele fala, a mente aflita despende raios de energia desordenada no corpo físico, com consequências graves nas funções orgânicas. Todos os sentimentos que nos põem em desarmonia com o ambiente geram emoções que nos desorganizam. E aí, vale a pena a gente ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, as causas das aflições atuais e as causas das aflições anteriores. As atuais, a gente vive tendo essas causas de aflições atuais. Não é karma, não. A gente está provocando isso aqui agora, pela nossa falta de disciplina espiritual. Então, a gente sofre, né? Na hora, as consequências. Então, uma alma aflita, o que é uma alma aflita? Quando a gente nutre sentimentos de revolta, de inconformação, de irritação, de impaciência, mágoa, o melindre, né? Tudo isso é que nós temos que começar a disciplinar para mudar a nossa postura. O problema são as energias que a gente gera e com aquilo que você se conecta. Por quê? Nós somos energia. A depender da nossa energia, nós vamos conectar com o mesmo tipo de energia, com o mesmo teor de energia. Então, qual é a energia que eu estou, em que vibração nós estamos? Então, é de mágoa, de rancor, de tristeza, de pesar, né? Ou estou alegre, estou tranquilo, estou calmo. E para esses estados, nós temos ferramentas. Fazemos o evangelho no lar, fazemos as nossas orações ao levantar. Nós estamos lendo livros que nos nutrem realmente. Quais são as nossas escolhas para o nosso lazer? Tudo isso é um conjunto de coisas que vão nos deixar numa determinada vibração, né? E essas influências, essas vibrações, essas energias,
o que que acontece? Nós vamos, por onde nós passamos, nós vamos levando e impactando pessoas e lugares com essa nossa energia. Imaginem, nós também temos responsabilidade sobre isso. Que energia eu tô? É como se eu não tivesse tomado banho e eu começo a passar aqui no corredor. Qual que é o halo, qual que é o cheiro que eu estou deixando aqui? Mas aí eu me higienizei. Passo de novo, né? Espiritualmente falando, a lógica é mais ou menos a mesma. Nós temos que higienizar a nossa mente. Higienizar a nossa mente. Interessante, né? Mas a gente não pensa nisso, nem sempre pensamos nisso. Palavrões, por exemplo. Eu tenho conversas saudáveis, né? Ou é na fofoca, ou é na crítica. Tudo isso nós temos que repensar os nossos comportamentos para ter uma vibe tranquila, serena, com paz de consciência. Porque a gente sabe quando a gente faz uma coisa que não está de acordo com a doutrina, não está de acordo com o evangelho de Jesus. Não está de acordo. Nós sabemos. A filósofa e professora Lucilena Galvão, ela vai nos dizer que a felicidade é uma conquista palmo a palmo, porque é resultado do dever cumprido e da consciência tranquila. Fora disso, é pura fuga, né? Muitas vezes a gente, eu estou feliz, eu estou alegre, eu vou passear, vou viajar. Então, uma série de coisas, mas dentro do coração não está resolvido, né? Então, qual que é a verdadeira felicidade, né? Como é que a gente conquista essa verdadeira felicidade? Esse verdadeiro bem-estar interior. E como nós temos como compromisso e o propósito de Deus para cada um de nós, que é o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual, esse é o propósito. Cada vez que a gente vem, cada vez que a gente reencarna, a gente cresce um pouquinho, aprende um pouco e continuamos, né? Nós temos ferramentas para conquistar essa melhora do nosso desenvolvimento, da nossa moral, né? Do nosso comportamento. Então, sempre, leituras edificantes. É a receitinha, né? Estudo. Precisamos estudar. Precisamos. Suporte da família. Muito importante o suporte da família. O respeito ao grupo familiar. A frequência em grupos religiosos, como nós falamos aqui, não importa o rótulo. O autoconhecimento, é importante sabermos, nos conhecermos. Meditação. Contemplação da natureza, uma verdadeira oração. E a própria oração. Oração de agradecimento, né? Nós mais pedimos do que agradecemos, do que louvamos, como conversamos há pouco. Mas precisamos agradecer, né? A vida em si mesma já é uma dádiva, é uma bênção enorme estarmos aqui. E nós temos que aproveitar. Por quê? Nós não sabemos quando vamos voltar. Quanto tempo nós temos aqui? Então, a gente precisa fazer o melhor. Aproveitar cada minuto para refazer esses nossos caminhos. Jesus, que nos conhecia e conhece muito bem as nossas limitações, ele já nos alertou quando esteve aqui conosco. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, registrado por Mateus. Então, devemos, portanto, vigiar o quê? O nosso pensamento, né? As nossas ações, as nossas intenções, né? Porque o pensamento é força, o pensamento é energia. E uma vez despendido, você não pega ele de volta, né? Então, tudo começa no pensamento. E o pensamento é altamente criador, né? Então, nós temos que ter essa vigilância. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Kardec nos diz o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Não mais como uma coisa sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Então, nós sabemos que nós estamos rodeados de espíritos.
Aqui, por exemplo, nesse exato momento, nós estamos sendo tratados pela espiritualidade. Eles aproveitam que nós estamos com a mente clara, prestando atenção, estamos falando de Jesus, estamos falando de disciplina, da nossa moral, do nosso desenvolvimento, momento perfeito para a gente receber esse tratamento espiritual, né? Mas a gente pode ter outras companhias a depender da nossa mente, do que nós pensamos, do que nós escolhemos, do que nós fazemos, né? Estamos rodeados pela espiritualidade e essa interação, ela é natural, né? A todo momento, a todo momento. Então, quais são as nossas companhias espirituais? Uma coisa também que nós temos que nos preocupar e cuidar, né? A doutrina espírita, eu gosto muito de destacar esses 5 princípios básicos, porque é um conjunto que abarca toda a codificação. Ela é pautada em 5 princípios básicos, que é a existência de Deus, né? O Criador de tudo. E às vezes nós podemos ter a sensação, nossa, o mundo está perdido, a Terra está perdida, está tudo do avesso. Não, parece que não tem controle isso aqui, não. Só que tem. Como que um pai, criador do céu e da terra, dos universos, não teria controle sobre a sua criação? Sim, está sob controle, né? O que cada um de nós tem que fazer, ao invés de se preocupar, é fazer a sua parte. Pensamento positivo, orar e vigiar. Orar pelas pessoas que estão no poder, que estão nos cargos políticos, que não é uma coisa fácil, né? Vamos orar. Orar. Isso é ajudar o Pai Criador nessa construção de um mundo melhor, né? Então, orar, torcer, vibrar, bênçãos. A imortalidade da alma, morre o nosso corpo físico, mas a alma continua, né, imortal. A comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, como nós falamos, e essa interação constante que nós temos no dia a dia. A pluralidade das existências através das reencarnações necessárias, porque a gente não vira anjo de uma hora para outra. Então, nos é dada essas inúmeras oportunidades, como já passamos por oportunidades, e novas nos serão dadas, porque a gente cresce muito pouco numa encarnação. Precisamos de várias, né? Até que a gente alcance aí não ter mais a necessidade de reencarnar, que eu acho que vai demorar um pouquinho para nós, né? E a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, não é só o planeta Terra que é habitado, né? Mas todos os lugares criados pelo Pai Criador é habitado. Então, a codificação da doutrina espírita, ela nos dá subsídios e promove que nós façamos esse autoconhecimento, conheçamos como que é a vida além da vida e não tenhamos medo. E também possamos entender a partida de entes queridos que nos antecedem, com saudade, mas com uma certa naturalidade, porque também nós vamos partir, né? Então, a doutrina espírita, ela é altamente esclarecedora e consoladora. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é a nossa responsabilidade com relação ao que nós vibramos e as companhias que nós atraímos com os nossos pensamentos, atitudes, ações e escolhas. Porque a gente pode, aliás, pode não, nós impactamos todos os espaços onde nós frequentamos, especialmente o nosso lar, né? Então, nós temos que ter aí uma vigilância. Nós temos crianças em casa, né? Nós temos netos, temos filhos. E essas crianças, hoje em dia, são muito impactadas com as nossas vibrações, com as nossas escolhas, com televisão, às vezes um programa não muito adequado, com a falta de atenção que essas crianças têm. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Evangelho no lar. Nós temos que ter essa prática, essa disciplina. O evangelho no lar salva famílias, salva casamentos. Acreditem, né? Porque higieniza o nosso ambiente,
vai limpando, varrendo todas as energias deletérias que a gente traz com o nosso pensamento. Ou até fechando portas para que não entrem espíritos que não são ali bem-vindos. Então, assim, é uma ferramenta, é uma sustentação para as nossas vidas, o Evangelho no lar, né? Então, é saudável. Precisamos, principalmente hoje em dia, onde a gente tem, assim, acesso à mídia e informação a todo momento, invadindo os nossos lares, a gente tem que selecionar e higienizar o nosso ambiente. Bom, para a gente ser uma pessoa melhor, também lá fora, não só aqui, não é? Aqui é fácil. Nós temos que exercitar e praticar o amor incondicional. Começar a estender o nosso bem-querer a todas as pessoas, né? Esse respeito, essa solidariedade, essa proatividade, não só para as pessoas do nosso lar, não só para as pessoas da nossa família, não só os amigos, eles são fáceis da gente amar, não é verdade? A gente já ama. Mas as pessoas mais difíceis para nós, porque também nós somos vistos como difíceis muitas vezes. Nós temos que fazer um esforço, e aí que cabe o amar incondicionalmente que Jesus nos deixou. Respeitá-los como estão. Às vezes a gente quer mudar o outro, não é possível isso. A gente mal consegue mudar a nós mesmos. É tão difícil mudar um hábito, né? Então, respeitar como estão. Nós estamos, nós não somos. Perdoar, o perdão nos liberta, né? E faz bem a nós mesmos, numa primeira instância. E fazer o bem. E pensando em fazer o bem, nós vamos passar. Vou contar uma história que foi contada por Jesus numa noite na casa de Simão Pedro, onde ele se reuniu com os discípulos para conversarem sobre o dia que tinham feito. E aí, Mateus e Filipe começam a conversar e falar sobre como era difícil fazer o bem, ajudar o próximo. E aí, tecendo esses comentários, Jesus ouviu calado e depois ele começa com essa história. Em uma região montanhosa e deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, tentando se proteger dos golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta no meio da estrada. O primeiro deles olhou para a criança, já irritado, e falou: "Não perderei tempo, tenho que cuidar de mim mesmo, vamos embora." O outro amigo, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos essa criança, é um irmão indefeso." "Não posso, sinto-me cansado, doente, carregá-la será um peso extra, temos frio e uma tempestade se aproxima. Precisamos chegar à aldeia mais próxima o quanto antes." E saiu andando e deixou o amigo lá com a criança. O viajor de bom sentimento, no entanto, abaixou-se, pegou aquela criança, colocou-o junto ao peito, por dentro do casaco, e aí, aconchegando-o, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva caiu gelada a noite adentro, mas o homem, carregando o menino como uma preciosa carga, depois de muito tempo conseguiu atingir a hospedaria. Surpreso, ele não encontrou ali o seu colega, que viera na frente. Somente no dia seguinte, depois de muita procura, o seu amigo foi encontrado sem vida numa vala do caminho alagado. Seguindo às pressas e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à violenta onda de frio e tombou encharcado. Ao contrário, porém, o outro companheiro, recebendo em troca suave calor da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos e sobreviveu àquela noite fria. E Jesus, então, conclui dizendo: "Os testemunhos mais nobres do homem perante o Pai Supremo são suas obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio. Ajudando, seremos ajudados.
dando, receberemos. Esta é a lei. Para dizer o seguinte, fazer o bem nos ajuda demais no nosso crescimento espiritual. Porque às vezes a gente tem um problema tão grave dentro de casa, ou, enfim, algum desafio, e quando a gente tira o olhar desse problema e ajuda o outro que está do lado, quando nós voltamos, creiam-me, o problema é diferente. Ele é menor. Ele não é tão grande quanto a gente estava enxergando, né? Então, fazer o bem, o trabalho voluntário, por exemplo, as atividades, desenvolvem em nós empatia, humildade e compaixão. Faz com que a gente reconheça o valor da nossa vida. Nos dá sentido, nos dá propósito. Porque preenche também vazios interiores, relativiza, né, as nossas dores, como acabamos de falar. Fortalece os nossos princípios de solidariedade, de respeito, de justiça, transforma o nosso olhar, porque quebra preconceitos, julgamentos que nós fazemos, mas quando a gente aproxima daquela pessoa, a gente fala, a história não é bem essa, você vê um outro olhar, né? Nos fortalece emocionalmente porque gera sentimentos de alegria, mas alegria real, né? Gratidão, reduz sentimentos de solidão, de ansiedade. Nós construímos vínculos de pertencimento, porque é uma alegria muito grande, você tem um grupo de trabalhadores, vocês se encontram, tem uma amizade genuína, né? Coerência entre o que a gente está aprendendo aqui, falamos de fé, falamos de valores, mas aí deixa de ser discurso, porque estamos colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo. Enfim, meus amigos, quem ajuda o outro, não sai igual. Cresce por dentro, fortalece o coração, descobre que doar-se humaniza, cura e nos transforma. Então, essa é a melhor forma de fazer o nosso crescimento, crescermos moralmente, espiritualmente e enxergarmos que tem muita gente do nosso lado precisando de uma mão amiga e nós temos condições de ajudar. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, uma boa tarde a todos. Obrigado, Sônia, mais uma vez. Muito material para reflexão, possa ser proveitoso ao coração, à alma de cada um. Vou pedir então aos nossos irmãos da Câmara de Passes que vão lá se preparar para a nossa segunda parte, aí vai deixar tudo prontinho para todo mundo receber o seu passe magnético, que é a continuidade da nossa atividade. E tem um recado aqui da nossa casa a todos, que é diz o seguinte, né? Então, para a gente enriquecer ainda mais as atividades das nossas turmas de infância e juventude aqui da casa, né? Que se chama o DIGI, né? O Departamento de Infância e Juventude, a gente conta com a colaboração de quem puder nos ajudar, que estamos arrecadando material escolar para esse novo ano. Então, especificamente assim, cola, lápis de cor, giz de cera, pincel, guache, papel sulfite, canetinha, borracha, tesoura. Cada item doado será fundamental para a gente colorir o aprendizado e a alegria das crianças aqui da casa. Porque eu não sei se todos lembram, né, quem está aqui presente hoje, mas as crianças são atendidas lá em cima, então tem um monte de atividades, né? O de cunho evangélico, né? Só que elas usam os materiais didáticos, tal, para poder a criança fazer na sua atividade, ela já vai aprendendo, tem a introdução do Evangelho de Jesus, tá bem? Então, mais uma vez, meus irmãos, vamos manter a nossa concentração na nossa oração finalizando essa primeira parte, e a gente vai vamos juntos para a nossa oração, encerrando essa primeira parte, elevando o nosso pensamento mais uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo,
a espiritualidade amiga, espíritos de luz que trabalham conosco. E esse nosso pensamento, em uníssono, peço a todos, possam ir comigo, levando nossas vibrações de amor, de carinho, de compaixão, a todos os recantos do mundo, a começar pela nossa nação, levando nosso amor, nossas vibrações de paz para os políticos, para todas as pessoas que sofrem, aos hospitais, aos moradores, às pessoas sem teto que vivem nas ruas, precisam de compaixão, de carinho, precisam do nosso olhar de fraternidade. Que essa nossa vibração possa alcançar todo aquele coração que chora sozinho num canto de um lar, que sofre com a solidão, com a perda de um ente querido. Todo aquele coração que está numa cama de hospital, que possa receber a nossa paz, nosso carinho, nosso amor. Jesus nos lembra, todo aquele que ora, ele emana, é um ponto de luz no céu, na terra. E a emanar a irradiação, a irradiar de seu coração, paz, fraternidade e amor. Confiem, meus irmãos, cada um de nós tem esse potencial. Muito, pouco, nós não sabemos. Só o Criador o sabe. Mas de cada um de nós tenho a certeza. Emana luz, tem o potencial de emanar amor, de um pensamento fraterno. E isso ajuda. Isso faz com que a paz se espalhe pelo planeta. Principalmente em locais de conflito, onde guerras ainda acontecem, como foi previsto por João, o evangelista. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Infelizmente ainda temos, mas tudo vai melhorar. Não percamos a esperança jamais. Vigiai e orai, sempre, com o coração voltado para Deus, para nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Que a paz do Cristo possa continuar com todos. E aí, mantendo o silêncio respeitoso, aguardem, por favor. Logo serão encaminhados para a terapia do passe. Muita paz.